pela primeira vez, o síndico do prédio onde Daiane mora decidiu falar via advogado de defesa. Deixa eu chamar o Paulo Henrique Santos para saber o que ele disse. PH, boa noite. Boa noite para você, Nayara, Magno, a todos que assistem ao Goiás Record. Pois é, Daiane completa então 40 dias desaparecida e desde que esse caso ganhou ampla repercussão na imprensa, há cerca de 2 semanas, se tornou público essa rivalidade, né, que entre o síndico do condomínio Ametista, e também a Daiane, né, com acusações ali de ambas as partes. Então, hoje, depois dessa denúncia, como a gente viu aí na reportagem da Ana Luísa, o Kleber, né, o Kleber Rosa de Oliveira, ele foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime de perseguição, crime de stalking. É importante lembrar que a justiça precisa acatar essa denúncia, né? O próximo passo aí de todo esse rito, né, processual. Só que pela primeira vez o Kleber, né, por meio dos 2 advogados de defesa, ele se pronunciou sobre essa suposta rivalidade aí que ele teria com a Daiane. A gente vai ler agora os principais trechos, uma nota bastante extensa que foi divulgada por ele, né, por meio dos advogados. Então, ele começa dizendo o seguinte, né, os advogados dizem o seguinte, que é importante, né, fundamental pontuar, primeiramente, que o senhor Kleber, né, não figura como investigado no inquérito policial em curso, ou seja, no inquérito que investiga o desaparecimento da Daiane. O administrador mantém postura colaborativa com as autoridades, fornecendo todas as informações e acessos necessários, certo de que a elucidação dos fatos é de interesse coletivo. Próximo parágrafo, ele fala justamente dessa rivalidade, né, dessa disputa entre ele e a Daiane. Diz o seguinte, em relação ao histórico de conflitos entre as partes, se esclarece que as divergências existentes sempre foram tratadas pelo senhor Kleber dentro da estrita legalidade e da via institucional adequada, ou seja, Poder Judiciário. Nesse sentido, no dia 19 de janeiro de 2026, ou seja, na semana passada, o Ministério Público também ofereceu denúncia, só que dessa vez em desfavor da senhora Daiane, pela prática do crime de violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal, episódio do qual o senhor Kleber figura como vítima. Então, dessa vez, a Daiane foi anunciada nesse caso e o Kleber, então, figura como vítima dessa denúncia. Tal circunstância evidencia que o referido síndico sempre buscou o amparo das autoridades competentes para a resolução de conflitos, distanciando-se de qualquer pessoalidade. Diz o seguinte ainda, no terceiro parágrafo, cumpre abordar a recente denúncia oferecida em desfavor do senhor Kleber pela suposta prática do crime previsto no artigo 147, que é justamente o crime de perseguição, de stalking. Sobre esse ponto, a defesa esclarece que todas as condutas do senhor Kleber se deram no estrito cumprimento de seus deveres legais e estatutários na condição de síndico, visando única e exclusivamente a manutenção da ordem condominial. As alegações contidas na referida denúncia são desprovidas de provas materiais, sustentando-se exclusivamente na versão unilateral apresentada pela senhora Daiane. A defesa reitera que a inocência do senhor Kleber será devidamente comprovada durante a instrução processual, momento em que ficará demonstrada a regularidade de sua atuação administrativa. E, por fim, diz o seguinte: a defesa solicita serenidade e responsabilidade na divulgação de informações, evitando-se especulações e insinuações que, desprovidas de lastro probatório, possam injustamente atingir a honra e a intimidade de um cidadão e pai de família que sempre esteve e permanece à disposição da justiça. Então é isso. É uma nota bastante extensa, ele esclarece alguns pontos e lembra, né, que assim como ele foi denunciado pelo crime de perseguição, a Daiane também foi denunciada pelo Ministério Público na semana passada, né, no dia 19 de janeiro, pelo crime de violação de domicílio, né, numa disputa ali, numa rivalidade entre os dois nesse condomínio Ametista, em Caldas Novas, os dois que administram, né, propriedades aí em aluguel de temporada. Então essas denúncias, claro, precisam ser acatadas ou não pelo Poder Judiciário e aí sim esse processo vai correr. O fato é que é mais um capítulo dessa novela e a principal resposta, né, que as pessoas querem, principalmente a família da Daiane, eu imagino que o síndico também, né, é onde está ela, onde que é a corretora, onde que ela foi parar, onde que ela está, porque já são 40 dias e até agora nenhum sinal da corretora de imóveis. Magno e Nayara. Obrigado, PH. O síndico pode não ter nada a ver com o desaparecimento da Daiane, eu espero até que não tenha mesmo, mas na medida que ele se esconde, né, se manifesta via advogado, aumenta a desconfiança sobre ele, porque se ele aparece e fala, os olhos falam, o jeito de falar
conta muita coisa. Né? Não tem o que temer. Né, o discurso convence ou não convence a gente. Na medida que ele não se propõe a fazer isso, começa a aumentar a desconfiança sobre ele. E é claro que ele acaba sendo investigado porque são 10 denúncias, né, Magno? É muita coisa. Eles tinham uma rixa muito grande, brigavam diretamente por conta ali da convivência no condomínio e da administração dos apartamentos. Apareça, senhor síndico, é melhor para o senhor, viu?